No Berbigão do Boca, a grande festa da ilha, começa o carnaval. Que maravilha! Hoje eu vou cantar, beber até cair. No Berbigão do Boca, aqui ninguém pode dormir. É festa pra rachar, é uma coisa louca. Vamos botar pra quebrar no Berbigão do Boca. Olá, e nós estamos aqui no Mercado Público Municipal de Florianópolis, o palco mais democrático e cultural da cidade. E aqui, a partir de hoje, nós vamos ter um encontro todas as semanas para falar não só do Carnaval de Florianópolis, mas para resgatar a cultura e os personagens que fazem parte da história do Berbigão do Boca. É o Berbigão do Boca na TV, que começa hoje, trazendo principalmente a história de Luiz Henrique Rosa, um dos bonecos homenageados pelo Berbigão do Boca, que não é apenas um bloco carnavalesco, ele é patrimônio cultural e imaterial da cidade. Nós só estamos começando, daqui a pouquinho a gente volta, enquanto isso você fica com o som do trio Slam Acústico. Subo nesse palco, a minha alma cheira talco, como bumbum de bebê, bumbum de bebê. Minha aura clara, só quem é clarividente saberá me dar valor, dá valor. Bumbum de bebê, bumbum de bebê. Vai no cabeleireiro, no esteticista, malha o dia inteiro, pinta de artista, saca dinheiro, vai de motorista, com o seu carro esporte vai zoar na pista. Final de semana, na casa de praia, só gastando grana, a maior gandaia. Vai pra balada, puxa a batistaca, com a sua tribo até de madrugada. Burguesinha, 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 só do filé. Burguesinha, 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 tem o que quer. Burguesinha, 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 um croissant. Burguesinha, 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 burguesinha. Esse aí é o trio Slam Acústico, fazendo som aqui do nosso programa Berbigão do Boca na TV. Lembrando que a cidade quer sim este encontro, quer sim esse resgate. O quanto que a população sente saudade de programas, como eram os programas feitos aqui pelo saudoso Aldírio Simões, ele que também é um dos bonecos do Berbigão do Boca. Também passou por aqui muitas vezes no Mercado Público o saudoso Roberto Kessler. Aliás, foi com ele que eu fiz a primeira reportagem do lançamento do Berbigão do Boca, ainda no pirão da Beira-Mar. Bom, e muita gente deve estar me perguntando, mas afinal, estou chegando agora na cidade, não moro aqui há 25 anos e eu quero saber o que é o Berbigão do Boca.
Para falar dele, eu tenho aqui nada mais, nada menos do que o próprio Boca, que foi o criador deste grande evento em Florianópolis. Já vamos conversar. E tenho também Nado Garofales, ele que é a pessoa que mantém aí toda a programação e que mexe com a cidade no período do Carnaval. Vamos agora então começar te dando as boas-vindas. E o que você está achando dessa ideia da gente trazer para a TV um programa que traga a história, o resgate do Berbigão do Boca e das pessoas que fazem parte deste patrimônio cultural que é o Berbigão do Boca? A ideia é maravilhosa. Aliás, é um patrimônio cultural e imaterial, né? Com a iniciativa do nosso vereador Márcio de Souza, então vereador. A gente sente muito orgulho do pessoal se interessar pelo Carnaval e pelo Berbigão do Boca, porque aqui no mercado, onde tudo começou, e daqui jamais sairá, a gente vamos completar 25 anos de festa e homenageando todas as figuras do Berbigão do Boca, começando com o nosso Luiz Henrique, Manezinho, Ilhéu, cantor, cujo vão central, se não me engano, leva o seu nome, e os familiares presentes. É um prazer, eu acho a ideia muito boa e vamos em frente. Agora, a gente sempre fala que o Berbigão do Boca, ele surgiu inspirado, claro que nada se cria, tudo se copia, foi inspirado num evento que acontecia no Nordeste, que era o Bacalhau do Batata. É isso, Boca? Só que nós aqui na ilha consumimos o Berbigão. E aí surgiu o Berbigão do Boca, que é com quem eu estou falando. É isso aí, só que o Batata já morreu, e eu não. Não, e tu nem vai, né? Tão cedo. Não, a gente estava num evento tomando uma cerveja, o Nado, certo? Gu, Caco, os fundadores, e surgiu a ideia de fazer isso aí. Eu dei essa ideia. Como meu apelido era Boca, e eu dei a ideia, e o Nado Garofales, não, Berbigão do Boca. Então ficou. Nessa época, o Valério tinha o pirão aqui em cima, mas tinha também na beira-mar, né? E o lançamento, ele foi feito lá na beira-mar. E ainda não ocorreu naquela ocasião o grande boom. Ele foi lançado como uma ideia para a cidade, para movimentar o Carnaval, é isso? Lá foi feito, lá na beira-mar, foi feito o lançamento do Berbigão do Boca. Hoje está a foto, nós temos a foto publicada no nosso site. Eu não gosto de ver muito aquela foto que dali... Eu também não gosto de me ver lá, não. Eu estou muito novinha lá, mas eu não gosto de me ver. Daquela foto, 7 já viajaram. Aquilo lá é patrimônio também, né? Bom, eu vou conversar um pouquinho também com o Nado, que cuida dessa parte da programação do Berbigão. Mas hoje, como a gente ainda nesse primeiro programa está fazendo um resgate do que é o Berbigão, quando vocês se reuniram e resolveram lançar essa festa, porque o Berbigão se tornou uma festa, ele não é só um bloco, em nenhum momento acho que passou pela cabeça de vocês que tomasse as proporções que o Berbigão do Boca tomou, porque no Brasil inteiro hoje a gente fala do Berbigão do Boca, né? Exatamente. Quando o Boca reclamou que o Carnaval de Florianópolis estava muito desestimulado, muito triste, e nós concebemos a festa naquela conversa lá no Praia Clube, a gente pensou em fazer, de fato, um bloco para animar mais o Carnaval, que estava muito desanimado. Mas a coisa ampliou. Hoje o Berbigão, uma festa com 12 horas de duração, durante a qual tem uma série de atividades. Tem um festival gastronômico à base do Berbigão, entendeu? Tem todas as alegorias que chegam para participar do desfile apoteótico que acontece a partir das 19 horas. Então, a coisa de fato ampliou em termos de participação da cidade e de turistas, evidentemente, e ampliou também na duração da festa, porque a cada dia, a cada ano, aliás, a gente inventa alguma coisa nova e qualquer dia vai passar de Bom, nesse programa Berbigão do Boca na TV, nós vamos ter oportunidade de resgatar personalidades, nós vamos ter oportunidade de conversar com quem fez a história do Berbigão, das belas mulheres que já foram rainhas, vamos fazer inclusive aqui a escolha da rainha do Berbigão deste ano. Tem uma coisa muito engraçada com o Berbigão, é que todo mundo quer, mas no fundo ninguém quer,
seu boneco do Berbigão. Todo mundo sabe que perto do carnaval, quando morre uma personalidade, fica, meu Deus, será que esse ano ele vai ser o próximo boneco? Ou quem vai ser o próximo boneco? Que daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Alan, que é o artista que cria os bonecos. Nós vamos conhecer quem foi o primeiro boneco do Berbigão do Boca. Nós temos uma personalidade, uma grande figura. Ele fez a história, ele trouxe Liza Minnelli para Florianópolis. Ele entrou nos anais da história da música. Ele resgatou a poesia, ele resgatou aquilo que a ilha tinha de sexy para contar numa década onde o carnaval nem era ainda tudo que é hoje. Mas nós estamos falando nada mais, nada menos de que de Luiz Henrique Rosa. E para conhecer um pouco da história deste grande personagem e do primeiro boneco do Berbigão do Boca, roda VT, vamos acompanhar a reportagem. Nascido em Tubarão, no dia 25 de novembro de 1938, se mudou para a Ilha da Magia aos 11 anos, com sua família. Logo aos 20 anos, já tinha seu programa na Rádio Diário da Manhã, onde apresentava suas próprias composições e também de outros artistas. Na década de 60, se mudou para o Rio de Janeiro. Respirando os ares da bossa nova, grava seu primeiro LP, Bossa Moderna de Luiz Henrique, que alcançou as paradas em todo o Brasil. Em 1965, foi para os Estados Unidos, onde conviveu com grandes nomes da música, entre eles Liza Minnelli, com a qual manteve um estreito laço de amizade, culminando com a visita dela à nossa ilha. Em 1985, aos 46 anos, vítima de um acidente automobilístico, acaba nos deixando precocemente. Desde então, a história de nossa música se confunde com a trajetória de Luiz Henrique Rosa. Bem, o Berbigão do Boca na TV, começando hoje, mostrou um pouco da história de Luiz Henrique Rosa. No próximo bloco nós vamos conversar inclusive com familiares deles que estão por aqui. Mas agora, um pouco mais do nosso trio, vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Tive razão, posso falar, que não foi legal, não pegou bem. Que vontade de chorar, dói. Em pensar que ela não vem, só dói. Mas pra mim tá tranquilo, eu vou zoar, clima de partida, vou dar sequência na vida. E de bobeira é que eu não estou, e você sabe como é que é, eu vou. Mas poderei voltar quando você quiser. Demorou, vai ser melhor. E aqui no vão do Mercado Público, onde tudo acontece, onde a cidade se encontra, e com certeza o espaço com o maior sotaque manezinho da ilha, eu recebo agora com muito carinho ela que é filha do Luiz Henrique Rosa, o primeiro boneco do Berbigão do Boca, Alicinha Rosa. E junto com ela, Decinho Bortoluzzi, um grande amigo deste poeta, deste cantor, deste homem que fez parte da história e da cultura de Florianópolis. Eu quero começar contigo, Alicinha, porque quando uma família é convidada para trazer a história do seu ente querido, para fazer a concepção do boneco Berbigão do Boca, como é que vocês, quando souberam que ele ia ser o primeiro boneco homenageado, como é que vocês receberam essa homenagem? A gente ficou muito feliz, ainda, até porque ele foi o primeiro boneco, né? E ficamos bem felizes mesmo, e tenho certeza que ele adoraria isso, é bem a praia dele, vamos dizer assim, né? Alguma lembrança do teu pai relacionada ao mercado público, relacionada ao carnaval? Porque é bacana a gente saber também o que hoje, se ele pudesse estar entre nós aqui, o que estaria fazendo Luiz Henrique Rosa
além das suas composições, além do seu trabalho artístico, enquanto manezinho da ilha? O que ele mais gostava aqui no mercado público? O meu pai, ele era totalmente envolvido com o folclore da ilha, com o mercado público, Eu nunca vi alguém gostar tanto de um engenho de farinha como ele gostava. E ele, me lembro dele, eu não lembro o nome agora da escola de samba, mas que nem existia Lembra, Decinho, mais. qual é a escola de samba que ele trouxe? Lá de Barreiros, uma escola de samba de Barreiros. Não tinha mais, ele fez tudo e trouxe a escola. Então ele era envolvido com carnaval, com folclore, com boi de mamão, tudo que dissesse respeito à ilha. Acadêmicos do samba. Isso, acadêmicos ele tinha a ver? Ele fez o Samba enredo, fez tudo. Foi esse que a Laís até estava aqui na época e também saiu na escola de samba. Eu agora conversando então aqui um pouco com o Decinho, que era um grande amigo do Luiz Henrique Rosa. Aliás, Decinho, você hoje é praticamente um consultor das figuras folclóricas da ilha que nos deixam, né? E que vão nos deixando e que vão se tornando o Berbigão do Boca. Quando foi feita a concepção do boneco do Luiz Henrique, você também teve essa participação, até nas características, na roupa, na escolha, para ajudar o Alan na concepção? Eu queria dizer o seguinte, que eu quero ficar muito mais tempo aí, né? Para saber o nome das pessoas. Não quer ser boneco também tão cedo? Não quero ser boneco tão cedo. Mas eu queria falar um pouco assim do Luiz Henrique, um pouco da minha convivência com ele. Eu conheci o Luiz Henrique em 1960. Tinha um programa aqui, tinha duas rádios, a Rádio Guarujá e a Rádio Diário da Manhã. A Rádio Diário da Manhã ficava hoje onde é que é o Bradesco ali. E embaixo tinha um bar que chamava o Bar do Filinto. E a Diário da Manhã tinha um programa todo sábado que chamava Sequências a Modelar. E nessa ocasião... E a Modelar era uma loja que patrocinava o programa. Foi a primeira loja, eu acho, primeira empresa a fazer publicidade em Florianópolis. Ela tinha 3 pavimentos, ficava na Rua Trajano. E nesse dia, no sábado, era um programa de auditório, a Diário da Manhã tem um programa de auditório, e o Antunes Severo, que hoje está aí ainda, se eu quero apresentar para vocês um grande cantor que está chegando na ilha, meu querido Luiz Henrique Rosa. Ele começou na Diário da Manhã e cantando uma música do Pat Boone, Ô Bernardinho, eu, puta, legal, os caras cantando. E dali descemos e fomos para o Bar do Filinto, e a minha amizade com ele começou aí. E do Berbigão, eu me sinto feliz, mas eu também, por outro lado, eu não queria que ele fosse o boneco, né? Mas eu me senti muito feliz, porque o Luiz Henrique fazia parte do mercado. Hoje, o Vão Central tem o seu nome, né? O Vão Central. E ele vinha muito aqui no mercado. Ali naquela ponta, tem um bar que chamava o Bar do Goiano, né? O Bar do Goiano, que ele vinha muito. E uma das ocasiões veio João Gilberto esteve lá também. E a outra ocasião, grande ocasião, é quando ele veio com a Laisa. E a Laisa, os dois vinham andando, conversando, naquela ponta, e vinha saindo do mercado o Atos Jacinto. Atos Jacinto era uma personagem de Florianópolis. E o Atos, quando viu o Luiz Henrique com a Laisa, sou Luiz Henrique, bom. E aí a Laisa apresentou. Disse, olha, esse é um Atos Jacinto, meu amigo. E ele respondeu em inglês, de hoje em diante, ele apertou a mão, de hoje em diante eu não vou lavar mais a minha mão. Olha só. E aí a Laisa assim, mas como é que tu encontrasse esse moreno,
De onde é que ele é? Ele é americano? Eu disse, não, ele é aqui do Morro do Céu. Decinho, com certeza aqui no Berbigão do Boca, na TV, você vai passar muitas vezes por aqui, porque eu tenho certeza que eu vi uma lágrima no olho dele, o olho dele brilhou, porque pro Decinho, cada amigo dele que vira o Berbigão do Boca, ele briga, ele xinga. Eu lembro quando você xingou o Aldir quando ele foi embora. Alicinha, você ainda brincava comigo agora que você não era nem nascida quando muita coisa aqui foi contada do seu pai. Aqui a gente quer agradecer a tua participação nesse primeiro programa, em homenagem hoje ao Luiz Henrique Rosa. Eu que agradeço vocês estarem homenageando meu pai. Agradeço muito o primeiro boneco ter sido ele. E o Décio, com certeza, é uma das memórias. Ele me conta muita coisa, eu sei através dele, porque, infelizmente, meu pai morreu, eu tinha 21 anos. Bom, mas vai continuar com a gente, porque a gente vai reunir aqui todos os familiares de todos os nossos bonecos, homenageados pelo Berbigão do Boca. Um pedacinho de terra perdido no mar, um pedacinho de terra, beleza sem par. Jamais a natureza reuniu tanta beleza, jamais algum poeta teve tanto pra contar. Um pedacinho de terra, beleza sem par, filha da moça faceira, da velha rendeira tradicional, filha da velha figueira, onde em tardes vagueiras vou ler meu jornal. Sua lagoa formosa, ternura de rosa, poema ao luar, está onde a lua vaidosa, dengosa, ancestrosa, vem se espelhar. Estamos de volta aqui no Mercado Público Municipal, onde está acontecendo o programa Berbigão do Boca na TV. O Berbigão do Boca, que é patrimônio cultural e é considerado hoje a grande festa de abertura oficial do Carnaval de Florianópolis. Mas vale lembrar que aqui no vão do Mercado Público é sempre uma festa, com manés ou raolês, tanto faz. Esse grupo que está aqui hoje com a gente, o trio, eles são de Criciúma, chegando na ilha e já ocupando um bom espaço, não é, André? Como é que é poder cantar aqui na alma cultural de Florianópolis? Eu acho que a melhor coisa é o carinho de todo mundo, que tem passado pra gente muito apoio, tem reconhecido muito o nosso esforço, nosso trabalho, que a gente tem trabalhado muito a partir do momento que a gente chegou, principalmente aqui em Florianópolis, e a cidade em si nos inspirou, né? Agora, é você, a Michele e o outro moço, eu esqueci o nome. O Neto. Vocês são amigos há 10 anos, estão há 1 ano na estrada com o trio. Isso e formando agora, montando o primeiro trabalho, é isso? Isso, primeiro CD? O primeiro EP, no EP do trio Slam Acústico, que vai ser lançado no mês que vem, né? Provavelmente aqui em Floripa também, a gente ainda está procurando um espaço. Sucesso para vocês, obrigada aí pela parceria nessa estreia do programa. Sucesso sempre. Bom, encerrando aqui o nosso último bloco, eu recebo aqui o Arlan, ele que é o bonequeiro, é o artista plástico que confecciona os bonecos do Berbigão do Boca. Nós já sabemos, mostramos no programa de hoje, o primeiro boneco, quem foi? Luiz Henrique Rosa. Já sabemos quem vai ser o boneco de 2017, do Carnaval de 2017. Mas eu vou pedir então para o Boca, antes de eu conversar com o Arlan, para o Boca me revelar. Diz que esse boneco deste ano, por incrível que pareça, teve tempo de pedir para ser, mas também era uma figura que tinha tudo a ver com o desenvolvimento, inclusive, do concurso gastronômico do Berbigão do Boca, não é, Boca? Ele organizava, era o coordenador do concurso gastronômico e pediu mesmo para não ser boneco, ao contrário de outros que pediu para não virar boneco.
E a nossa resposta era uma só: não morre. Não morre. Morreu, virou boneco. Bom, eu vou te dizer uma coisa. Quem fala que não quer nela é porque no fundo quer. Eu tenho certeza, porque hoje ser um boneco do Berbigão do Boca, ele é quase que ser um símbolo da cultura. É quase como ter o DNA Mané, ou a carteira de identidade Manezinha, não é isso? É isso aí. Eu acho que eu não falei o nome do novo boneco. Ainda não. Maurício Amorim. O nosso Maurício Amorim, que vai ser o boneco deste ano. E é muito interessante quando a gente cria os bonecos, através do Alain, essa criatividade dele, e quando a gente desfila, no dia do desfile do Berbigão, vê uns familiares cercando cada boneco. Então é um negócio muito legal de ver. Sim, assim, sim. Um misto de alegria, tristeza. E é engraçado, porque assim, ó, eu sempre que estou ali nos bastidores fazendo a matéria, eu já falei isso para o Alain uma vez, a impressão que tu tem, mesmo que os bonecos não se pareçam tanto com as pessoas, mas você sente a energia, não é, Alain? Você que trabalha desde com a família, para ter as características, a roupa, conceber o boneco, tu não sente isso também? Com certeza. Primeiramente, eu quero dizer que estou envaidecido de estar aqui nesse momento para participar do primeiro Berbigão do Boca na TV. Então, nós merecíamos esse espaço, né? É uma emoção muito grande que eu estou sentindo. E quanto a fazer o boneco, esse negócio é um mérito do Berbigão e de amizade que a gente foi criando ao longo desses 25 anos de carnaval. E esses personagens que hoje animam e ressuscitam no Berbigão, porque na verdade ele é um mané, uma pessoa que participou ativamente da nossa cultura. A princípio, o primeiro boneco, vou falar do Luiz Henrique Rosa, que foi um cara que fez de tudo para nossa ilha. Agora é o seguinte, ó, Alain, tu não pode morrer tão cedo. Porque se tu morrer, quem é que vai fazer boneco, Alain? Eu né? acho que eu já vou deixar pronto. Eu acho que ele já vai deixar o dele pronto. A ideia é deixar pronto o meu boneco, o do Boca. E não, do Boca tu não vai querer fazer. Do nada. Não, peraí. Tem dois detalhes aqui que tem que ser esclarecido. O Boca não vai virar Berbigão nunca, que está no estatuto. O presidente não vira boneco. Sério? Ele não vira Berbigão, ele vira boneco. E o Alain tem outro detalhe. O boneco não pode ser um defunto fresco. Sabe? Meu Deus. Senão ele não faz o boneco. Ele tem que morrer assim uns 7 meses. Tempos antes. Isso é só um pouquinho do Berbigão do Boca. São histórias, são lendas, são pessoas do carnaval. Eu só peço que se um dia eu for, me faz desfilar perto da Negatide. Sim. Porque a Bia Rosa, que era pequenininha daquele jeito, já está daquele tamanhão, eu fico imaginando como é que vai ser um boneco meu com quase 2 metros de altura. Bom, muito obrigada por vocês, muito obrigada pela sua audiência. Um beijo a todos e até o próximo Berbigão do Boca na TV. No Berbigão do Boca, a grande festa da ilha, começa o carnaval. Que maravilha! Hoje eu vou cantar, beber até cair. No Berbigão do Boca, aqui ninguém pode dormir. É festa pra rachar, é uma coisa louca. Vamos botar pra quebrar. No Berbigão do Boca, é festa pra rachar, é uma coisa louca. Vamos botar pra quebrar. No Berbigão do Boca, no Berbigão do Boca, a grande festa da ilha, começa o carnaval. Que maravilha!